Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos lá, então a gente está entrando na segunda semana de agosto, né? Nossa segunda semana do terceiro bimestre, com essas aulas remotas aqui. Vamos falar um pouquinho das aulas de educação física para essa semana, tá bom? Do dia 10 ao dia 14 de agosto. Então, como sempre, né? Eu começo falando para vocês os meios de comunicação com a professora Sinira. Então, a gente tem aqui pelo Google Classroom, ok? No mural ou pelas atividades. Pelo e-mail, profsinira10@gmail.com. O Facebook, que alguns responsáveis preferem mandar pelo Messenger lá, e não tem problema nenhum, tá bom, gente? E pelo YouTube, eu tive que criar esse canal para subir esses vídeos semanais, tá? Falando agora das aulas do Centro de Mídia, gente, ó, Centro de Mídia de Educação Infantil e Anos Iniciais, tá? As aulas de Educação Física permanecem na quarta-feira, então aqui, ó, programação dia 12 de agosto, quarta-feira. Semana passada vocês perceberam que foi, desde o primeiro aninho até o quinto ano, foi a professora Fran, né, Franciele, junto com a professora Joyce. E permaneceram também os horários, tá? Então, o primeiro ano vai ser às 8, o segundo ano às 9h30, o terceiro ano às 11 e o quinto ano às 16 horas, tá? Então, é para vocês acompanharem essas aulas que estão sendo oferecidas pelo governo do estado, ou pelo aplicativo no celular, ou pela TV, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube. Tá, gente? Então, essas aulas acontecem todos os dias, cada dia da semana tem já uma programação, já está liberado lá no site deles, para vocês saberem quais serão as disciplinas, e de educação física ela está mantida de quarta-feira, ok? E aí, vocês já devem ter percebido que na semana passada eu coloquei lá o formulário do Google Forms, tá? Lá na atividade de educação física, tá, gente? Eu não montei uma nova atividade. Na mesma semana lá que está postado o roteiro e o vídeo desse vídeo do YouTube, tem um formulário. Então, essas questões que foram enviadas, teve alguns alunos que responderam e eu verifiquei, estão fazendo confusão com as aulas de educação física do MIT. Apesar de estar escrito lá Centro de Mídias, São Paulo, teve crianças que eu acho que confundiu com a nossa aula que a gente teve na videoaula. Então, essas questões que eu estou colocando lá no formulário, eles são referentes ao Centro de Mídias, tá bom? Então, a criança assistiu a aula na quarta-feira. Na semana passada, na quarta-feira mesmo, eu já consegui disponibilizar esses questionários para vocês, tá bom? No final da tarde, noite, eu já estava conseguindo colocar esses questionários, tá? Então, cuidado para vocês não confundirem. Uma atividade é de terça-feira na nossa aula do MIT, que seria a nossa primeira aula de educação física da semana, e a segunda aula de educação física, que vocês têm 2 por semana, a segunda aula seria com relação ao centro de mídias. Combinado? Outra coisa, o envio de resposta. Só é possível o envio de apenas uma resposta. Então, leia antes de clicar em enviar, tá? Não é possível vocês enviarem várias respostas. Enviem só uma. E a outra coisa também que eu vou fazer uma mudança essa semana é com relação à data de entrega, tá? Então, pelo fato de serem bem pouquinhas questões, né, gente? Foram, o nome do aluno e mais 4, né? No máximo 5 questões. E elas são bem simples, então eu vou colocar o prazo de domingo à noite. Eu peço até agora em público desculpa para alguns responsáveis, que eu acho que eu acabei mandando 2 vezes, né, o retorno das notas dos alunos. E porque senão eu tenho que fazer um controle 1 a 1 de cada aluno que está me entregando. Então, eu resolvi parar de ver as respostas. Eu estava vendo as respostas até sexta-feira, aí resolvi parar, porque senão eu acabo enviando para todo mundo de novo. Então, aqueles alunos que mandaram primeiro, eu respondi. Aí eu coloco em enviar para todos, aí eles serão segunda, sabe? E aí, segunda-feira, eu vou parar para ver todos os alunos que responderam, para poder lançar as notas das atividades semanais, tá? E aí eu mando só de uma vez para todo mundo, porque aí senão vai ter responsáveis aí que vai receber uns 3 ou 4 e-mails com a resposta do Google Forms, tá? Então, para fazer de uma vez só, então eu vou deixar domingo e aí na segunda eu corrijo de todo mundo. Combinado assim, gente? E vou também fazer um pouquinho mais simples, tá? Talvez só de
de uma única alternativa de resposta, porque teve gente que só respondeu, colocou uma resposta e tinham várias respostas. Então, a semana passada, como eu disse, foi um teste, né, gente? Foi um test drive para a gente ir melhorando aí e vamos fazer algumas mudanças essa semana com relação a esses questionários aí do Centro de Mídias, tá, gente? Com relação às aulas do Centro de Mídias, ok? Com relação aqui ao Google Meet, então, todas as recomendações que eu já deixo toda semana, né? Então, agora eu coloquei algumas outras diferentes, além de você acordar, tirar o pijama, etc e tal. Eu vou pedir, por gentileza, que vocês respeitem o horário de início de aula, tá? Então, eu já deixo agendado antes, já faço o cartãozinho para colocar no Facebook, já faço esse vídeo, eu coloco tudo planejado para vocês já saberem o horário que começa a aula. Eu, particularmente, gente, eu tô achando 40, 45 minutos pouco. De verdade, até para os quintos anos que tem 3 salas juntas, 1 hora eu tô achando pouco. Eu não sei se eu tô querendo ficar mais com as crianças ou porque por conta até desse outro meio de comunicação, né, de todo mundo querer falar. Tá passando muito rápido as aulas, então assim, eu preciso que todo mundo respeite e entrar no horário correto, inclusive porque quem participou da semana passada viu que agora não é mais um ensaio, né, gente, da festa junina, então não é mais aquela dança que a gente está montando a coreografia, já agora tem um conteúdo teórico, tem a prática, tem uma introdução, então se o aluno entra atrasado, ele perde tudo aquilo, eu não posso parar a aula e voltar tudo por conta desse aluno ter entrado atrasado, tá bom? Então, por gentileza, respeitar o horário de início da aula. Ao entrar na sala, colocar no chat lá a lista de chamada, tá? Então, eu vou começar a colocar a lista de chamada lá no início da aula e depois eu vou colocar de novo lá no chat uma nova chamada no final de aula, tá? Então, como eu já disse na semana passada, esse terceiro bimestre agora, eu vou dar as notas com relação a entrada, assim, do Meet e quem não puder, eles têm uma segunda opção, quem não, por algum motivo, não puder entrar na aula ao vivo, mas que também não adianta só entrar, que precisa interagir e participar, né? Essa participação da aula vai ser super importante. Então, vou fazer 2 chamadas, uma no início e no final da aula, ok? E aí, reserve a aguinha, né? Porque eu acho que o pessoal, todo mundo percebeu que agora a gente tá um pouco mais intenso, né? Apesar de estar em casa, ficou muito tempo parado, né? O pessoalzinho aí ficou um pouquinho cansadinho na semana passada. Então, reserva já a água, já deixa lá uma garrafinha ou um copo, e os materiais que são solicitados pela professora e são descritos na rotina semanal, tá bom? E o mais importante de tudo, né, gente, é para vocês se divertirem, né? É como se fosse numa nossa aula na quadra, mas não é. E a gente tá se adaptando aí. Já estamos no terceiro bimestre, então eu quero mesmo é que vocês se divirtam, que vocês não façam as coisas emborrados, tá? Tudo é pensado com muito carinho aí para as aulas de educação física continuarem sendo bem divertidas para vocês, tá bom? E aí vamos lá, a gente vai manter os horários, tá? Então, o nosso próximo Meet dia 11, na terça-feira, e nos mesmos horários da semana passada, tá, gente? Então, aqui, ó, primeiro ano A e B das 9 às 9h40, acabou o primeiro ano A e B, terceiro A e B das 9h45 às 10h25, aí depois o segundo ano A das 10h30 às 11h10, e os quintos anos das 11h15 até meio-dia 15, tá? Aí depois de tarde, primeiro C e primeiro D, das 2h15 às 3 horas da tarde, tá bom? O link de acesso eu vou postar de novo no mural e vou mandar por e-mail, como eu faço toda semana, mas eu vou tentar já usar o mesmo da última aula, tá? Não vou gerar um link diferente como eu faço todas as semanas. Então, eu vou tentar usar o mesmo link, tomara que dê tudo certo, né? Porque aí, gente, já é um trabalhozinho a menos para mim, viu? Devo dizer a vocês que já me adianta bastante tempo aí se a gente conseguir usar o mesmo link de acesso, tá? Mas eu mando para vocês. Eu só estou avisando que não terá um link diferente. É o mesmo que a gente usou na aula passada. E aí, gente, para finalizar, gostaria muito, 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 muito de agradecer pelo apoio, pelas mensagens que eu tenho recebido dos familiares aí, seja por e-mail, seja pelo Messenger, seja pelo Facebook, né? Queria agradecer demais aí o reconhecimento e as mensagens super carinhosas que eu venho recebendo de vocês e também
Dizer para todos os alunos que eu estou muito orgulhosa de vocês, muito orgulhosa de vocês estarem entrando nas videoaulas, muito orgulhosa de vocês estarem realizando as atividades que a gente está propondo. A gente está trabalhando realmente muito, muito mais para a gente poder ajudar vocês da melhor maneira possível e eu estou tendo esse retorno. Gostaria demais de agradecer a todo mundo, tá bom? Então, que tenhamos aí mais uma semana produtiva e abençoada, né? Que vocês fiquem bem e a gente se encontra na terça-feira no Meet, tá bom? Beijinho a todos e tchau, tchau.